Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus do Salmo 78. Salmo de número 78. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Salmo 78, versos de 1 a 9. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por suas vezes, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Amém. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o tema transmitindo a fé para as novas gerações. Eu creio que o Ocidente já começou a colher os frutos do nosso esquecimento de Deus. Ali na Inglaterra, fomos recebidos por um casal de ingleses para almoçar com eles. Eles estão na igreja, mas os filhos e os netos estão fora da igreja. A esposa do pastor, tive o privilégio de conversar um pouco com ela sobre a família dela. Ela se converteu, é inglesa. E a última pessoa que foi crente na família dela foi a sua tataravó. Sua tataravó. Nós estamos vendo o que aconteceu essa semana em Nova York, um muçulmano sendo eleito prefeito da cidade de Nova York. Essa semana, o único país europeu que está enfrentando, batendo de frente, a Polônia. Mais de 300 mil poloneses saíram à rua para dizer que a Polônia pertence a Jesus. Os ingleses também estão angustiados agora. E há uma preocupação nossa aqui também no Brasil. E eu queria, à luz desse texto, primeiro destacar a importância das nossas crianças, a importância das novas gerações. Há um ditado dito por Vinícius. Ele diz: como o galho se dobra, assim também a árvore se inclina. Dê-me uma criança pelos primeiros 7 anos, depois poderão fazer com ela o que quiserem. Francisco Xavier. Eu quero meditar com vocês nesse salmo. Esse salmo que foi composto por Asaf. E Asaf, ele era um músico, mas ele também era um profeta. Se você quiser dar uma olhadinha, veja lá, em 1 Crônicas 25, versículo 2. 1 Crônicas 25, versículo 2. O que é que diz o texto? Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo da ordem dos reis. E esse ministério que ele usava lá era o ministério de profetizar, ensinar e buscar a santificação do povo através da música, através do louvor e da adoração. Ele compôs o Salmo 50 e o Salmo 73 a 83.
Este Salmo 78, eu queria chamar a sua atenção, diz aí, Salmo didático de Asaf. O que significa esse título? A ideia é que esse salmo ele foi composto para ensinar verdades que o povo não poderia esquecer, de forma nenhuma. Esse salmo ele está dividido em duas partes. Do verso 1 até o verso 8, nós temos a introdução do salmo. Do verso 9 até o verso 72, vai fazer uma retrospectiva da história de Israel, desde quando o povo saiu do Egito até os dias de Davi, até os dias que Asaf estava vivendo. Vamos ler juntos, versos 1 e 2, o que diz aí? Vamos lá? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Preste atenção que aqui no hebraico, é como se ele estivesse gritando. É como se ele estivesse chamando a atenção do povo para dizer uma coisa seríssima. Ele não quer ser somente ouvido. Ele quer que as pessoas prestem atenção na solenidade daquilo que ele estava falando. Ele diz aqui, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos, o quê? Antigos. Ele vai usar neste salmo uma parábola. Ele vai usar a história de Israel, o que aconteceu com Israel, desde o dia que saiu do Egito até os dias de Davi. E ele vai mostrar a fidelidade de Deus, a infidelidade do povo, e o perigo de uma geração não passar a fé para outra geração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 13, 34, porque Jesus, ele vai citar esse salmo. Porque Jesus ensinava por parábolas. E parábolas sempre são histórias que contêm mistérios, segredos de Deus, segredo espiritual. Quando Jesus vai contar as parábolas do reino, ele vai falar sobre os mistérios do reino, aquilo que a igreja tem que saber. Veja lá, por favor, Mateus, capítulo 13, verso 34 e 35. O que diz aí? Por parábolas e sem parábolas. Verso seguinte: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, Jesus vai usar o mesmo método que Asaf usou para contar para nós, igreja, os seus discípulos, os mistérios, os segredos do reino. E um dos segredos que eu queria chamar a sua atenção é que verdades de Deus que foram importantes no passado, elas são importantes no presente e serão importantes para o futuro. A palavra de Deus não passa. As verdades de Deus são absolutas, universais e eternas. Então ele diz assim: olha, eu vou abrir a boca e publicarei enigmas dos tempos, o quê? Antigos. Irmãos, aqui ele vai nos ensinar, contando a história. E ele vai contar justamente os erros do passado, para que nós não repitamos esses mesmos erros no presente. Mas veja, se nos versos 1 a 2 nós temos um chamado de atenção, versos 3 a 6, nós temos um mandamento de Deus. E o mandamento de Deus é a transmissão da fé. 3 a 6,
Versículo 3 diz: o que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu queria que você grifasse os verbos: ouvimos e aprendemos, ouvimos e colocamos em prática, ouvimos e passamos a viver de acordo com aquilo que nós aprendemos. Mas nós aprendemos de quem? Os nossos pais nos contaram, os nossos pais nos ensinaram, os nossos pais transmitiram não somente através do ensino, da tradição oral, mas da conduta, da vida, porque a fé se aprende dentro de casa. Eu queria que você entendesse. Versículo 4 diz assim: não o encobriremos a seus filhos. Esse verbo encobrir é um verbo que significa reter algo que não é para ser retido. É recusar-se a revelar algo para o outro. É esconder as verdades de Deus para os outros, para os filhos. E meus amados irmãos, eu queria que você entendesse a seriedade disso. Vamos ver em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Deus tira o povo do Egito, estabelece a Páscoa. E a Páscoa é um ritual que contava os feitos de Deus no Egito, os feitos de Deus da redenção. E a Páscoa foi instituída justamente para passar a história da redenção para as futuras gerações. O que diz aí, por favor? Êxodo capítulo 13, versículo 8. O que diz aí? Por isso desci. Não é 3, é 13. 13, por favor. Êxodo 13, 8. Vamos lá? Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí de onde? Ou seja, a Páscoa tinha um papel didático de ensinar para os filhos, dentro de casa, a salvação de Deus. E aqui, meus amados irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 4, está claro lá que nós, como pais, devemos criar os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Eu quero chamar a atenção aqui dos pais da igreja, chamar a nossa atenção, a preocupação que a gente tem, o que devemos ter para obedecer esse mandamento. Nós temos que nos esforçar como igreja, em parceria com as famílias, os pais em parceria com os avós, com os tios, e juntos nós passarmos para os nossos filhos a nossa fé, a fé sem fingimento, a fé vivida, a fé experimentada, a fé testada, a fé provada. Há muitos pais que estão preocupados com a escola, com a formatura, com a herança material, com posição social, com conforto material. E se esquecem que a maior herança que nós vamos passar para os nossos filhos é a herança espiritual. Os nossos filhos, os nossos netos precisam ser mais crentes do que a gente, ser mais dedicados do que a gente. Nós temos que nos esforçar para passar essa fé. Como é que ele vai fazer isso? Veja que ele vai usar dois verbos importantes aqui. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus
filhos. Por quê? Versículo 5, lê comigo, o que diz? Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos filhos. Não é uma opção para o pai crente, é uma ordem de Deus. E é tão interessante que ele vai colocar duas coisas aqui para a gente transmitir. Primeiro, ensine aos seus filhos as obras de Deus. Ensine a criação, ensine a providência, ensine a história da redenção, ensine os grandes feitos de Deus, ensine dentro da sua casa o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo na sua vida, o que você tem, o que você é, tudo é bênção de Deus, é obra de Deus. Os nossos filhos precisam entender isso. Mas ele diz, não somente ensine as obras de Deus, mas ensine a palavra de Deus. Eu acho isso fantástico. Transmita a seus filhos a palavra de Deus. Irmãos, se nós perdermos a próxima geração, como tem acontecido em alguns países. Eu estava lá conversando com os ingleses e vendo os muçulmanos tomando conta. Os casais sem filhos, as igrejas e os templos todos vazios. Nós não queremos isso para nós aqui. Quem quer isso? E eu queria que você cresce numa coisa, porque ele vai mostrar, a partir desse salmo, que apesar de toda a infidelidade do povo, Deus perdoava o povo. Deus transferia a sua ira. Então, se você tem um filho que você ensinou, que ele está afastado da igreja, afastado de Deus, não desista dos teus filhos. Porque o Deus, o nosso Deus é o Deus da aliança, é o Deus das promessas. É o Deus que pode a qualquer momento transformar a vida dos nossos filhos. Não desista. Se você observar bem, todo o salmo vai mostrar, todo o salmo, que a incredulidade é fruto do esquecimento. E como nós temos mente curta, irmãos, ele vai mostrar aqui que Deus fez cair a comida dos anjos, tirou a água da rocha, atravessou o mar vermelho, mas o povo se esquecia. Parece que quanto mais Deus faz por nós, a gente se esquece. Foi muito mais difícil nós, quando estávamos lá no Fernão Dias, vir para cá. Nós construímos essa tenda aqui na valsa, e tinha gente que não acreditava não. Parece que quanto mais Deus abençoa a gente, mais a tendência nossa é de endurecer o coração. Devia ser o contrário. Quanto mais nós contemplarmos as obras de Deus, as ações de Deus, o que Deus fez, o que Deus está fazendo, nós temos que nos curvar em adoração, em gratidão, em reconhecimento. Esse texto, depois vocês leem em casa, o chamado de atenção, um mandamento a ser cumprido. Ensinar as obras de Deus, ensinar a palavra de Deus.
e ter uma visão a longo prazo. Veja no verso 6, que tem gente que não planta uma árvore porque diz que não vai comer mais do fruto. Plante árvores para outros comerem do fruto. Veja aí, por favor, o versículo 6, o que é que diz? A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão se levantasse, por suas vezes os referisse aos seus descendentes. Teve um sujeito que veio perguntar: pastor, por que a igreja está comprando tanta casa? Eu não sei não, Deus está abrindo porta, estamos comprando. Porque nós queremos deixar um legado de fé para as novas gerações. Eu não precisaria construir tenda, eu ficava lá mesmo. Arrumava mais uns 2 ou 3 cultos. Agora eu tenho um prédio de 14 andares. Vocês acreditam ou não? Estou sentindo firmeza não, viu? Você tem visão a longo prazo? Tem ou não? Está aí dizendo. Para que a gente vai montar uma escola? Meus filhos já estão criados? Meus netos moram fora do Brasil? Para quê? Porque nós precisamos passar a herança espiritual para as futuras gerações. Versículo 7 é um versículo chave. Qual o propósito de nós passarmos a fé? Tem um tríplice propósito. E você vai orar em cima desses 3 propósitos na sua casa essa semana. 3 propósitos. Primeiro, versículo 7. Para que pusesse em Deus a sua confiança. Preste atenção. Nós temos que ensinar os nossos filhos a confiar em Deus, a depender de Deus, a viver para Deus, a fazer tudo para a glória de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Quem converte é o Espírito Santo. Mas nós temos que ensinar. E o método é contínuo. É ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, você tem que estar ensinando para a vida, ensinando com a vida, mostrando a nossa dependência. Então, instrua as novas gerações para que Deus levante uma geração de crentes, de jovens, de adolescentes, de futuros adultos, de idosos que confiam no Senhor. Segundo propósito, que aprenda a se lembrar das obras de Deus. Eu acho isso aqui tão interessante, versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos, o quê? De Deus. Você já pensou nisso? Se nós não ensinarmos a Bíblia, se nós não ensinarmos a fé, os nossos filhos esquecerão de Deus. E o esquecer desemboca na incredulidade, na rebelião, na murmuração. Está explicado no restante do texto aí, do Salmo 78. Mas o terceiro propósito qual é? Versículo 7. Hein? Primeiro, confiar em Deus, não se esquecer dos feitos de Deus. Terceiro lugar, mas lhe observassem os mandamentos. Fé, adoração e obediência. Porque quando a gente não se esquece dos feitos de Deus, nós adoramos a Deus de todo o nosso coração. Nós adoramos por quem Ele é.
Nós adoramos por tudo aquilo que Ele tem feito. Ele é o Deus que trabalha para aquele que neles espera. Irmãos, veja versos 78, 40 e 43. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. Veja que a geração se esqueceu, a geração que morreu no deserto se esqueceu de Deus, se esqueceu dos feitos de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque esse esquecimento espiritual é seríssimo. Leia Deuteronômio capítulo 8, você vai mostrar lá que Deus ensinando o perigo de nós esquecermos dele, de esquecermos que ele é a fonte das bênçãos, que ele é o doador de todas as bênçãos, que a gente não se perca no meio das bênçãos e esqueça do doador. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2, versos de 7 a 10. Juízes, capítulo 2, versos de 7 a 10. Dá para a gente ler aqui? Vamos lá? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, no norte do Monte de Gás. O que diz aí? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Deus. Houve uma falha. E vocês conhecem a história. Vai conhecer uma história dos juízes. São 400 anos. Até chegar à monarquia. Mas tem um versículo, no Salmo 78, que eu gosto muito. Versículo 9. Eu gosto desse versículo. Vamos ler juntos? Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Eles tinham as armas, eles tinham os inimigos, mas eles simplesmente o quê? Fugiram. Eu quero fazer uma convocação para você que está aqui, você que é pai, avô, tio. Nós não podemos fugir dessa briga. Nós temos as armas espirituais. As nossas armas não são carnais. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a fé. Nós não podemos fugir disso, irmãos. Não podemos. Graças a Deus, a nossa igreja tem batido nessa tecla. Temos um departamento infantil, temos o pessoal que trabalha com as crianças, com os adolescentes, mas ainda é muito pouco para a necessidade que nós temos e para o público-alvo que nós temos. Nós não podemos perder essa guerra, nós não podemos fugir dessa guerra, nós não podemos desistir dos nossos filhos, das futuras gerações. Eu não gosto, eu tenho um ódio. O cara fica, é geração X, Y, Z, não tem nada disso. Fica colocando as gerações como se fosse uma coisa normal. Não, gente.
A fé se ensina e se aprende em casa. E a igreja é uma parceira das famílias, para que nós possamos ganhar essa nova geração. Que essa nova geração seja mais crente, seja mais reformada, presbiteriana, pentecostal, qualquer coisa, mas seja de Deus, que confie em Deus, que não se esqueça dos feitos de Deus. Eu estava conversando com a esposa do pastor, a inglesa. Ela disse: pastor, minha mãe é alcoólatra e meu pai é bruxo, e Jesus me alcançou, e hoje eu estou casada com um pastor, e agora eu tenho a minha filha, já estou grávida da segunda, e eu não quero aquilo que eu experimentei, que eu passei. Eu quero que meus filhos, os meus netos, sejam crentes. Nós temos, irmãos, que lutar. Veja como é que termina o Salmo. Esse vento está me enchendo a paciência, mas Salmo 78. Veja que coisa linda. Porque apesar de tudo, versículo 70 diz assim: também escolheu Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com as mãos o quê? Precavidas. Isso aqui aponta para Jesus. Isso aqui aponta para a igreja. Isso aqui aponta que Deus é fiel, que a nossa infidelidade não anula as promessas de Deus, as alianças de Deus. Então é possível a gente ser um crente ruim hoje, mas ter filhos e netos mais crentes que a gente. Não precisa muito. Não precisa muito. Mas essa é a nossa guerra, irmãos. Essa é a guerra que nós temos que travar, porque todas as miras do inferno estão sobre as nossas crianças hoje. Tudo. Seja na escola, seja na universidade, seja na faculdade, seja nas redes sociais. Antigamente você se preocupava com os jovens, depois passamos para os adolescentes, agora as crianças. Nós temos que abraçar essa batalha espiritual como igreja, como família, e dizer: nós não vamos fazer como os filhos de Efraim, bater em retirada. Nós temos as armas e nós vamos vencer, porque os nossos filhos são de Deus e para Deus. Amém? Pronto, terminou. Vamos ficar de pé, vamos cantar.